noite, amados irmãos, sou Valéria Godoy e estou aqui com você nessa noite para mais uma catequese sobre a Santa Missa. Então estamos refletindo as catequeses de Papa Francisco sobre a Santa Missa, já nos preparando aí para, assim que for possível, nós retornarmos a receber o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto isso, vamos nos preparando, vamos alegrando o nosso coração, vamos nos enchendo daquilo que a Igreja Católica nos diz sobre a Santa Missa, para que nós possamos bem melhor receber a Jesus Eucarístico. Amém? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração do Veni Creator. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos refletir a segunda catequese de Papa Francisco sobre a Santa Missa. E o Papa Francisco começa dizendo: para a compreensão da beleza da celebração eucarística, é preciso saber, a missa é uma oração, por excelência, mais elevada, mais sublime e mais concreta. Então, Papa Francisco começa a dizer para nós que a missa é oração. Então, o tema dessa catequese hoje é: a missa é oração. E Papa Francisco diz que a missa é a oração mais elevada, mais sublime, mais concreta, a oração por excelência. Então, meu querido, quando nós vamos para receber Jesus Eucarístico, nós estamos indo para uma oração. Então, muitas pessoas dizem: mas eu estou tão afastado da oração, eu não tenho mais aquela vida de oração como antes. Por quê que muitas pessoas se enfraquecem na oração? Muitas pessoas não têm mais aquela vida de oração que tinham antes, porque deixaram Jesus Eucarístico, porque deixaram a Santa Missa. A Santa Missa é a oração por excelência, é a oração mais elevada, a oração mais sublime, a oração mais concreta que um católico pode fazer. Por isso, se você está afastado da oração, a forma mais eficaz, mais elevada, mais sublime, mais concreta de você voltar para a tua vida de oração é a Santa Missa. Maravilhoso isso, não é mesmo? E Papa Francisco ainda diz: a missa é o encontro de amor com Deus, é o encontro com o Senhor, mediante a sua palavra e o corpo e sangue de Jesus. Quando nós vamos à Santa Missa, nós estamos indo para um encontro de amor, do amado com a amada, o encontro com o nosso Senhor. Por isso a palavra de Deus diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós vamos para a Santa Missa, nós vamos com a certeza que nós estamos indo para ter um encontro de amor com Deus, com o Espírito Santo de Deus, no poder do Espírito. Amém? Então, ir à Santa Missa é ir ao encontro de amor. Que quando nós voltarmos para a Santa Missa, as Santas Missas presenciais, onde nós vamos poder estar recebendo o corpo e o sangue de Jesus, que nós possamos sair com a certeza que nós estamos indo encontrar com o amado. E o amado está esperando a sua amada, assim como nós estamos ansiosos pela volta da Santa Missa, assim como nós não estamos mais nos aguentando, né? Estamos clamando aos bispos, à igreja, que nos conceda a graça de, pelo menos aos domingos, podemos receber Jesus Eucarístico. Por quê? Porque nós vamos para o encontro de amor.
É o nosso amado que está nos esperando. E nós, a sua esposa ornada, está indo ao seu encontro. A Santa Missa é um encontro de amor com Jesus. É um encontro de amor com o Senhor. Você tem um encontro com Jesus na Santa Missa. Você tem um encontro marcado com Ele. Ele está te esperando, assim como você o espera. Esse encontro, como diz Papa Francisco, é um acontecimento. Por isso o Papa Francisco ainda diz: o que realmente é a oração? A oração é um diálogo, é uma relação pessoal com Deus. Então, quando nós vamos para a Santa Missa, nós vamos para um diálogo, para uma relação pessoal. Nós estamos indo para uma oração, um encontro pessoal com Deus. Estamos indo para um diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Muitas pessoas sofrem de solidão. Muitas pessoas sofrem de rejeição, né? Quantas pessoas dentro de casa não são escutadas, não podem falar, são oprimidas e também não são escutadas, e por isso sofrem de rejeição, trazem problemas emocionais seríssimos dentro de si. Então o Senhor nos dá um caminho hoje, a Santa Missa. A missa é um diálogo, a missa é oração, a missa é o local de relação pessoal com Deus. Então, quando nós vamos para a Santa Missa, nós estamos indo ao encontro de alguém que quer falar conosco e quer nos ouvir, que quer ter um diálogo conosco, que quer conversar conosco. E Papa Francisco diz, isso se dá pela palavra de Deus. Deus fala conosco e nós o escutamos e respondemos para Ele com o nosso sim, com a manifestação da nossa fé, com a certeza que a Santa Missa é a oração mais excelente, é a oração mais sublime, é a oração mais concreta, é a oração por excelência, é o encontro pessoal com Deus, é um diálogo com Deus. Isto é a Santa Missa. Olha como isso enche o nosso coração. Quando nós sabemos que ao irmos para a Santa Missa, nós estamos indo para ter um diálogo com Jesus. Nós estamos indo para ter uma relação pessoal com Jesus. E Papa Francisco ainda diz, o homem foi criado como ser em relação pessoal com Deus, tendo a sua plena realização unicamente no encontro com o seu Senhor. Quando que o homem se realiza na sua essência? Quando ele se encontra com Deus. E isso se dá aonde? Principalmente aonde? Por excelência aonde? Na Santa Missa. Quando eu e você estamos indo para um diálogo, para um encontro pessoal com Jesus. Nós estamos indo ao encontro com o amado, nós estamos indo ao encontro do Senhor, nós estamos indo para sermos realizados na nossa essência, porque o nosso ser, assim como diz Papa Francisco, o ser do homem só se realiza na sua plenitude quando ele se encontra com Deus. E nós católicos temos esta graça, a graça de nos encontrar com o próprio Jesus na Eucaristia. Por isso, quando nós vamos para a Santa Missa, nós nos realizamos plenamente. É essa convicção que nós precisamos ter, que ao irmos para a Santa Missa, nós nos realizamos. Nós somos realizados na nossa essência. O nosso ser se completa. O nosso ser, assim como diz Papa Francisco, ele foi criado para essa relação pessoal com Deus. Então, ao irmos para a Santa Missa, nós vamos para um relacionamento pessoal, eu e Deus, Deus e eu. Ele está ali me esperando para dialogar comigo, para ter uma relação pessoal comigo. Por isso a Santa Missa é um lugar de relacionamento pessoal. Pessoas que dizem, eu estou afastada de Jesus. Pessoas que dizem, eu não sei como voltar, eu não sei mais. Por quê? Porque se afastaram da Santa Missa. O Senhor está convidando você hoje. No momento que nós estamos passando, que nós estamos afastados,
não podemos receber Jesus Eucarístico, mas o Senhor está preparando o nosso coração para que quando você for recebê-lo agora, você vá de uma maneira eficaz, você busque a confissão, você se arrependa dos seus pecados, você se reconcilie com Deus e você vá para a Santa Missa recebê-lo de corpo, o seu corpo e o seu sangue, para que você seja realizado na sua plenitude. Por isso Deus está preparando o teu coração, Deus está enchendo o teu coração, para que você tenha essa certeza. Na Santa Missa Deus está esperando por você, uma pessoa está esperando por você, Deus está te esperando. Por isso o Papa Francisco ainda diz, o livro do Gênesis afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma relação perfeita de amor, que é a unidade. O livro de Gênesis diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Desculpe, o Catecismo da Igreja Católica diz que o homem, ele tem uma coisa que ele pode ter a certeza que ele jamais vai perder, é a imagem de Deus. O que ele pode perder é a semelhança. Por quê? Nós somos a imagem de Deus, a imagem da Trindade, da manifestação da Trindade em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós perdemos a semelhança quando nós deixamos de agir como Deus. Nós deixamos de agir segundo os seus mandamentos. Nós começamos a viver uma vida de pecado. E quando o homem ele vive uma vida de pecado, ele não perde a imagem, mas ele perde a semelhança. Porque a semelhança se dá nos atos. É que nem pai e filho. Minha mãe dizia muito isso pra mim. Nossa, você parece muito com seu pai. Você é semelhante ao seu pai. Por quê? Porque eu tinha as mesmas atitudes que meu pai. Então, é a mesma coisa com Deus. Nós perdemos a semelhança, a imagem nós não podemos perder, porque nós somos filhos de Deus. E agora nós podemos perder a semelhança. Por quê? Porque nós deixamos de agir como Ele. Nós começamos a ter uma vida de pecado, e em Deus não há pecado. E no pecado nós perdemos a semelhança com Deus. Amém? Então, Papa Francisco nos recorda, nos traz a memória no livro de Gênesis, que o livro nos diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E existe uma relação perfeita do homem com Deus. E essa relação perfeita com a Trindade, ela se manifesta na Santa Missa, onde nós vamos para esse encontro pessoal, para esse relacionamento, para esse diálogo com Deus. E Papa Francisco ainda diz que todos nós, o livro de Gênesis afirma que todos nós fomos criados para entrar numa perfeita relação de amor, em um contínuo doar e receber, para assim podermos encontrar a plenitude do nosso ser. Quando que nós encontramos o homem, ele encontra a plenitude do seu ser? Quando ele entra nessa perfeita comunhão de amor, no doar e receber. Deus se doa, você recebe. Você se doa, Deus te recebe. Essa comunhão de amor, essa ligação mútua, essa intimidade, esse relacionamento, esse diálogo, essa presença, essa certeza dessa presença, essa excelência da presença de Deus, ela se dá na Santa Missa. E essa união perfeita acontece quando nós comungamos Jesus Eucarístico. Por quê? Porque é o encontro do Criador com a criatura. É o encontro do doar-se e do receber. Isso é maravilhoso. Isso é algo assim que nós podemos até falar, mas aquilo que falamos ainda não expressa a magnitude do que acontece quando nós comungamos Jesus Eucarístico, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia. É muito triste quando nós sabemos que nós estamos em pecado e nós não podemos receber Jesus. É muito triste isso. E com todos nós acontece isso. Que temos um pouco de consciência, que pensamos um pouco naquilo que estamos fazendo, que não agimos de forma carnal, né, por instinto. Nós sabemos que no pecado nós não podemos receber Jesus Eucarístico. Por isso nós nos arrependemos, buscamos o sacramento da confissão e da reconciliação para que possamos dignamente receber Jesus. E quando nós vamos dignamente receber Jesus, é um encontro de amor. É uma intimidade perfeita. É uma unidade perfeita do Criador com a criatura.
daquele que se doa com aquele que recebe. Isso é lindo. Por isso o Papa Francisco ainda diz, o livro do Êxodo 3,14, eu sou aquele que sou. Expressão que no sentido originário manifesta presença e favor. Quando o Papa Francisco menciona o livro do Êxodo, ele cita essa passagem, eu sou aquele que sou. Então, quando nós vamos para a Santa Missa, nós vamos ao encontro pessoal com aquele que é. E a Papa Francisco nos ensina que o sentido originário de eu sou aquele que sou significa presença e favor. Ou seja, eu sou um Deus presente, eu sou um Deus que te serve, eu sou um Deus que te favorece. Por isso esse encontro de amor, esse encontro pessoal com aquele que é Senhor, porque Ele se doa e você recebe, porque Ele é presença e porque Ele é favor. Então, quando nós vamos para a Santa Missa, nós vamos ao encontro daquele que o livro de Êxodo menciona. Eu sou aquele que sou. Eu sou presença, eu sou favor. Então, você que se sente rejeitado, desanimado, na depressão, você que se sente angustiado, quando você for à Santa Missa, saiba que você vai ao encontro daquele que é o quê? Ele é presença na sua vida e Ele é favor. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te favorecer. É o próprio Deus que está ali. No Novo Testamento, Cristo, quando chama os seus discípulos, os chama para que estejam com Ele. E isso acontece na Santa Missa. Jesus ainda está a chamar os seus discípulos. Chamar os seus discípulos para quê? Para ficar com Ele. Santa Missa é o momento de ficar com Jesus. Ele não chama os seus discípulos para fazer coisas para Ele na Santa Missa, não. Ele chama os seus discípulos para ficar com Ele, para ouvi-lo falar na sua palavra, para recebê-lo no seu corpo e no seu sangue, na intimidade de doar e receber. É isso que Jesus deseja para nós na Santa Missa. Quando nós vamos para a Santa Missa, nós vamos ao encontro daquele que é presença, que é favor. Nós vamos para o encontro daquele que doa, para que nós possamos receber. Nós vamos ao encontro daquele que nos chama para ficar com Ele. Então, quando você for para a Santa Missa, vá ouvindo a voz daquele que te chama para ficar com Ele. Se você acha que ninguém quer ficar com você, que ninguém te ama, que ninguém te deseja, Ele está chamando você para a Santa Missa. Ele está chamando você para ficar com Ele. Ele quer ficar com você. Ele quer estar na sua companhia. Ele quer que você permaneça com Ele. Ele quer que você esteja na companhia dEle. Papa Francisco ainda diz: a maior graça é poder experimentar que a missa, a Eucaristia, é um momento privilegiado para estar com Jesus e, através dele, com Deus e com os irmãos. Primeira coisa na Santa Missa, nós vamos ali para estar com Jesus. É o encontro pessoal, é o diálogo, é a presença, é o favor de Deus. É a oração por excelência, é a oração por eficácia. Nós estamos ali para o encontro com Deus. E porque vamos ao encontro de Deus, nós vamos também, através dele, estar nos encontrando com os irmãos. Nós não vamos à Santa Missa, amado, para reparar nas pessoas. Nós não vamos na Santa Missa para irmos bem vestidos e todos verem a nossa roupa de domingo. Nós não vamos para a Santa Missa para colocar um véu na cabeça e todo mundo achar que eu sou santa. Não, nós vamos à Santa Missa primeiramente para encontrar Jesus. E porque encontramos Jesus, porque recebemos o poder para sermos filhos de Deus, nós vamos também nos encontrar com os irmãos. Santa Missa, amada, é lugar de encontrar com irmãos e não com inimigos. Eu me entristeço muito, sabe, quando eu vou na Santa Missa e eu encontro pessoas da própria igreja que, ao olharem para nós, viram a cara. Que, ao olharem para nós, se estão com alguém do lado, quantas vezes eu já pude presenciar as pessoas dizendo: ih, chegou, sabe? Aquela coisa de quantas vezes eu fui já para a missa, para a fila da Eucaristia, encontrava com irmãos que passavam, me conhecem, servem o mesmo Deus que eu, passam por mim,
como se não me conhecessem. Isso é muito triste, amado. Se nós vamos para a missa dessa forma, eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela te mostra aquilo que nós devemos fazer. Se nós vamos para a fila da comunhão, mas temos algo contra os nossos irmãos, contra algum de nossos irmãos, nós temos que sair da fila da comunhão, nos reconciliar com essa pessoa para depois comungarmos Jesus. Então, como é que nós vamos para a fila da comunhão, quando encontramos com irmãos que servem o mesmo Deus que nós viramos a cara e nem falamos com ela? Como se nós praticamente pisássemos em cima dela, nós nem olhássemos nos olhos dela. Amado, isso na Santa Missa é inadmissível. Nós não vamos na Santa Missa para ver inimigos. Nós estamos na missa para ver irmãos. Porque missa é lugar de oração. Missa é lugar de oração por excelência. Vou repetir o que o Papa Francisco diz. Missa é lugar de oração por excelência. Missa é lugar de oração mais elevada, mais sublime, mais concreta. Missa é local do encontro de amor com Deus, do encontro com o Senhor. Missa é o lugar de encontro com Deus mediante a palavra, mediante o corpo e o sangue de Jesus. Missa é local de relação pessoal com Deus. Missa é diálogo. Missa é local, vou repetir o que o Papa Francisco diz. Missa é o local de onde estão aqueles que Jesus chama para estar com eles. Missa é o local, meu amado, do lugar de um encontro privilegiado com Jesus e através de Jesus com os irmãos. Então nós precisamos avaliar aquilo que estamos fazendo na Santa Missa. Eu fico muito entristecida com o momento que nós estamos vivendo, com relação por não podermos receber Jesus Eucarístico. Mas diante de tudo isso que a igreja diz, do que é a Santa Missa, nós temos que nos humilhar muito diante de Deus. E reconhecer que talvez nós mereçamos estar sem a Santa Missa. Porque nós não fazemos, assim como a palavra de Deus diz, a minha casa é uma casa de oração e vocês fizeram dela um covil de ladrões, porque é um querendo roubar o outro. É um querendo roubar o lugar do outro, é um querendo roubar o cargo do outro, é um querendo roubar o ministério do outro, é um querendo roubar a atenção do outro. Nós fizemos da Santa Missa um covil de ladrões. E talvez, meu amado, nós mereçamos sim estar sem a Santa Missa. É muito triste isso, mas talvez nós tenhamos que nos humilhar diante de Deus. Talvez esse é o momento que Deus está esperando. Deus está nos chamando para estar com Ele, porque somos discípulos de Jesus. Antes de ser apóstolos, antes de ser ministeriados, antes de estar a serviço do reino, nós somos chamados a estar com Jesus. Por isso muitos ministérios não vão para frente. Por quê? Porque deixaram a Santa Missa. Preferiram microfones do que Jesus Eucarístico. Abandonaram Jesus Eucarístico por um microfone. Por isso o Senhor está a nos dizer que a Santa Missa é o local de encontro com Deus. E porque encontramos com Deus, encontramos com os irmãos. Então, quando você vai à Santa Missa e você encontra alguém que talvez hoje, para você, seja um inimigo ou você não goste, saiba que aconteceu isso. Você está na missa para se encontrar com Deus. E porque você se encontrou com Deus, Deus colocou o irmão na sua frente. Para que você pudesse amá-lo, para que você pudesse perdoá-lo, para que você pudesse se reconciliar com ele, para que você pudesse olhar nos olhos dele, para que você parasse com essa mania de ter todo mundo como inimigo, de achar que todo mundo talvez você pense que a pessoa é de um jeito, ela não é, porque você não teve intimidade com ela, você não se aproximou dela, você não deixou ela falar, você não ouviu ela falar. Você não teve diálogo com ela, você não teve relação pessoal com ela. Então você só sabe aquilo que você escuta os outros dizer. Por isso o Papa Francisco ainda diz algo que é primordial na Santa Missa: o silêncio. O silêncio é importante na Santa Missa. E aqui nós não estamos aqui para julgar nada, mas ao ouvir isso que a gente pense em tudo que a gente vive, em todos os lugares, aonde você me ouvir, a forma que é as Santas Missas no local que você está, enfim, aquilo que você vê na internet e tantas coisas, né?
Papa Francisco diz: ficar em silêncio significa rezar, como qualquer diálogo verdadeiro. Nos diálogos há momentos de silêncio, juntamente com Jesus. Papa Francisco diz que um diálogo verdadeiro se dá no silêncio. E Santa Missa é local de silêncio. Porque ficar em silêncio significa rezar, como qualquer diálogo verdadeiro. Quer um exemplo? Quando alguém que você ama briga com você. Alguém que você ama fala mais alto que você. Tem momentos que, principalmente aqueles que amamos, nós silenciamos, nós não conseguimos falar. Por quê? Porque a palavra não é capaz de expressar aquilo que o coração está sentindo. Então você silencia. Porque nessa hora não é você que fala, é o teu coração. O teu silêncio fala mais alto que as tuas palavras. Isso acontece quando nós brigamos com pessoas que amamos. Nós perdemos a fala, né? Quando pessoas nos ferem, pessoas nos machucam, nós perdemos a voz. Por quê? Porque o nosso coração grita. Então, ao silenciar, o coração está falando. Assim é na Santa Missa. Só que na Santa Missa, nós não vamos ao encontro de alguém que briga conosco, mas de alguém que quer ficar conosco. E por isso nós silenciamos. Para quê? Para que o nosso coração fale com Deus. Para que o nosso coração seja entregue para Deus. Para que o nosso coração realmente diga tudo aquilo que está se passando, tudo aquilo que está acontecendo. Por isso o Papa Francisco diz: na missa não é momento para falar, é o momento do silêncio, a fim de nos preparar para o diálogo. É o momento de se recolher no coração, a fim de se preparar para o encontro com Jesus. Na missa não é lugar para falar, mas é o momento de se calar. É o momento do silêncio, a fim de nos preparar para o diálogo, para o encontro com Jesus Eucarístico. Missa não é lugar para falar. Que você me ajude a divulgar esta live, para que essa live possa chegar a inúmeras pessoas. Missa não é lugar para falar. É lugar de silêncio, para se preparar para o encontro com Jesus. E Papa Francisco ainda diz: na missa nós não vamos para um espetáculo, mas vamos ao encontro do Senhor. O silêncio nos prepara, nos acompanha, nos faz permanecer juntamente com Jesus, faz brotar a sua palavra que ressoa no nosso coração, o misterioso silêncio. Algumas pessoas adoram dizer, né? Eu quero viver o mistério de Deus. Quero dizer para você, pois bem, vá para a Santa Missa e fique em silêncio. Papa Francisco diz: o silêncio nos prepara, nos acompanha, nos faz permanecer com Jesus, faz brotar a sua palavra que ressoa no nosso coração. E esse é o misterioso silêncio. Quando a palavra de Deus ressoa no nosso coração. Muitas vezes, amado, nós não conseguimos ouvir a Deus porque nós não ficamos em silêncio. E assim a palavra não ressoa no nosso coração. É preciso permitir que a palavra de Deus ressoe no nosso coração. E Papa Francisco ainda diz: o encontro com o Pai. Então falamos do silêncio que é necessário na Santa Missa. Santa Missa não é lugar para falar, mas é lugar do silêncio, o misterioso silêncio, onde a palavra se encarna no nosso coração. E agora o Papa Francisco diz que Santa Missa é o lugar de encontro com o Pai. O próprio Jesus nos ensina como é possível estar realmente com o Pai, nos demonstrando com a sua oração.
Papa Francisco diz que o próprio Cristo nos demonstrou que nós podemos estar com o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então a Santa Missa é o local de encontro com Deus Pai. E Papa Francisco diz que os discípulos, Lucas capítulo 11, versículo 1, disseram para Jesus: Senhor, nos ensine a rezar. Os evangelhos nos mostram que Jesus se retirava em lugares afastados para rezar. Os discípulos, ao ver esta sua relação íntima com o Pai, sentem o desejo de participar dela. Jesus se retirava para lugares afastados para ter intimidade com o Pai. Ao refletirmos sobre o que é a Santa Missa, a missa é um local de silêncio, é o local da oração por excelência, a missa é o local de encontro com o amado, a missa é o local de encontro com o Senhor, é o local de manifestação da Trindade, da manifestação de amor com Deus, a missa é o local onde nós, por nos encontrarmos com Jesus, nos encontramos com os irmãos, a missa é o local de encontro com o Pai. Ao ouvirmos tudo isso que Papa Francisco diz sobre a Santa Missa, nós podemos dizer que o lugar mais afastado que nós poderíamos estar é na Santa Missa. Não é no seu quarto fechado apenas. Isso aí é oração pessoal. Mas local de intimidade com Deus, local de encontro pessoal com Jesus é a Santa Missa. Ali é o lugar mais afastado que você poderia estar. Porque é o lugar que você é chamado a ter relacionamento pessoal. É local que você é chamado a ter encontro. É local que você é chamado a silenciar. A missa não é lugar para falar. A missa é o lugar do misterioso silêncio, da palavra de Deus que se encarna no nosso coração. É o local mais afastado que você poderia estar. Por quê? Porque você está a sós com Jesus. É o local que é você e Ele e você. Por isso o Papa Francisco ainda diz: a resposta de Jesus: me ensine a rezar. A primeira coisa necessária para rezar é dizer Pai. Pai nosso. A primeira coisa para rezar que Jesus diz é dizer Pai. Há quanto tempo você não chama Deus de Pai? Há quanto tempo você não se sente filho de Deus? Você se sente tudo, sem dinheiro, sem saúde, sem ânimo, sem vontade de viver, sem ninguém, sozinho, você se sente tudo. Mas você não se sente filho. Você não se sente amado. Você não consegue chamar Deus de Pai. Por quê? Porque talvez você se feriu com a figura terrena de seu pai. Talvez porque você tenha um trauma da presença masculina na sua vida. E por isso você não consegue chamar Deus de Pai. Pai, ao dizer Pai, dói em você. Mas o Senhor está dizendo que para começar uma oração é necessário dizer Pai. É necessário ser curado dos traumas. É necessário ter intimidade com Jesus para que Jesus possa te levar para a presença do Pai. Para que Jesus possa, assim como a palavra de Deus diz, quem me vê, vê o Pai. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, recebe o Pai. Eu e o Pai somos um. É Jesus que vai curar os traumas do teu coração com o seu Pai terreno. É Jesus que vai curar as feridas. É Jesus que vai preencher esse vazio.
E isso vai ser preenchido na Santa Missa, pela presença de Jesus Eucarístico, quando você acreditar em cada palavra do que a igreja diz. Quando você tomar posse e você deixar essas palavras se encarnar no teu coração. Quando você, como eu, estiver ansiosa para voltar para a Santa Missa, para ir ao encontro do seu Pai. Para ir como filho agora, não mais como um ministeriado, não mais como alguém que tem um cargo, não, mas como filho. Eu vou à missa agora como filho, porque eu vou chamar meu Pai. Por isso o Papa Francisco ainda diz: estejamos atentos. Se eu não for capaz de dizer Pai a Deus, não sou capaz de rezar. Temos de aprender a dizer Pai, nos colocando na sua presença com confiança filial. A missa é um encontro, é a oração por excelência. Se você chegou depois do início, depois escute essa live novamente, vai estar aí na nossa página no Instagram e também no Facebook. A missa é oração por excelência. Para começar a rezar é preciso dizer Pai. E nós temos que aprender a dizer Pai, nos colocando na presença, na condição de filhos de Deus. E isso tudo na Santa Missa. Santa Missa é lugar da cura. Por isso Santa Missa é lugar da manifestação da Trindade. É lugar de família. Onde filhos se encontram com seu pai. Onde o pai se encontra com seu filho. Onde o filho se encontra com seus irmãos. Isso é extraordinário. O Pai te espera na Santa Missa. Vamos permitir que todos os nossos traumas com os pais terrenos sejam curados através da Eucaristia? Então busque a confissão. Se arrependa dos seus pecados. Busque a confissão e vá para a Santa Missa. Quando a Santa Missa agora voltar, quando nós formos novamente permitidos a receber Jesus Eucarístico, vá de coração contrito. Se confesse, vá ao encontro do seu Pai. Vá agora como filho. Amém? Papa Francisco ainda diz, um aprendizado. A fim de poder, Lucas capítulo 11, versículo 1, ensina-nos a rezar. O desejo do coração dos discípulos era o desejo de aprender com Jesus. E aqui, amado, algo extraordinário, porque muitos de nós católicos não queremos fazer o que os discípulos fizeram. E por isso eles conseguiram tanto poder para realizar depois o apostolado. Porque antes de realizar o apostolado, eles pediram a Deus que o ensinasse. Eles queriam aprender com Jesus. Eles queriam aprender de Jesus. E queriam fazer as coisas por Jesus. Em nome de Jesus. E aqui é um diferencial, porque na Santa Missa nós encontramos com Jesus. E nós estamos ali para ser ensinados por Ele. Na sua palavra, Jesus nos ensina. Na sua doação, no seu ofertar-se na Santa Missa, Ele está nos ensinando. O discípulo é aquele que quer aprender, que tem o coração aberto para os ensinamentos, que tem o coração aberto para a formação, que tem o coração aberto para aprender com Deus. E não para fazer as coisas do jeito que ele acha que é certo, do jeito que ele quer fazer. Ah, eu concordo, eu não concordo. Não. Você pode até não concordar, mas isso não significa que é o que é para ser feito. Não é, você tem o direito de não concordar e não concordar, você tem o livre-arbítrio. Mas o fato de você não concordar não significa que o que você não concorda é o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é o que Jesus nos ensina. Jesus é mestre. Por isso, o Papa Francisco diz, a fim de poder aprender é preciso ter humildade, reconhecer humildemente que precisamos ser instruídos. Papa Francisco, ele foi muito eficaz nessas catequeses da Santa Missa. Ele diz, para aprender é preciso humildade. Reconhecer que não sabemos nada. Nós precisamos ser instruídos. É interessante porque
eu estava aqui vendo, né, muitas pessoas reclamando dos bispos nas redes sociais, que os bispos alguns bispos estão proibindo as missas até pela internet, que isso, que aquilo. E no primeiro momento, eu também fiquei irritadíssima. Eu falei, não acredito que tem bispo que está fazendo isso, né? E eu fiquei irritadíssima, e Deus falava no meu coração assim, que em 2017, quando o Papa Francisco fez essas catequeses, eu comecei a estudar essa catequese da missa, mas parei. Foi um ensinamento que eu comecei a ler e depois eu parei, eu não terminei. E Jesus, quando eu sentei nessa mesa que eu tô aqui, Jesus falava para mim, volte a ler as catequeses de Papa Francisco sobre a Santa Missa. E na hora me deu um start, falei, nossa, é mesmo, eu não terminei esse estudo. E eu corri para procurar, para ver se não tinha sido tirado ainda, e estava lá no site da Santa Sé. E eu comecei a buscar e eu glorifiquei a Deus. Porque antes de voltar a receber Jesus Eucarístico, é muito bom que nós sejamos instruídos do que é a Santa Missa. Para que quando voltarmos agora, que nós possamos voltar com o coração quebrado, contrito, arrependido e humilhado diante de Deus. E reconhecer que nós não queremos ser instruídos, mas nós queremos instruir. Instruir do nosso jeito, instruir da forma que pensamos. O Senhor diz para você nessa noite, o Senhor diz para mim, Valéria, você tem todo o direito de discordar. Eu não te obrigo a nada, eu te dei o livre-arbítrio. Se eu for contra isso, eu deixo de ser Deus. Eu não posso ser contra a sua opção de concordar ou discordar. Mas não é porque você discorda que o meu ensinamento vai mudar. Eu sou aquele que sou. E é assim. Não é porque você discorda que as coisas vão ser do seu jeito. Assuma que você não concorda, mas saiba que ele sempre será aquele que é. É preciso humildade. Humildade para reconhecer que nós precisamos ser instruídos. Papa Francisco diz, é preciso também simplicidade. Dizer com simplicidade, Senhor, me ensina a rezar. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sei sobre isso. Eu nunca imaginava que a missa era tudo isso aí que está falando. Senhor, talvez, meu amado, você nunca tenha ouvido alguém falar sobre a Santa Missa dessa forma. Mas é a forma que Papa Francisco está nos orientando. É preciso humildade para reconhecer que precisamos ser instruídos. E é preciso simplicidade para dizer, eu não sei, me ensina. Papa Francisco ainda diz, é preciso se reconhecer filho, repousando no Pai, confiando no Pai, se fazendo pequeno como as crianças para entrar no reino dos céus, confiando que alguém se preocupa com elas e com o que elas vão de comer, com o que elas vão de vestir, etc. É preciso se reconhecer filho. É preciso se reconhecer como criança, saber que alguém se preocupa com ela, sabendo que alguém vai dar tudo aquilo que ela precisa. Então, Santa Missa também é lugar de aprendizado, é lugar de exercer a humildade e dizer, me instrui, Jesus. É lugar de exercer a simplicidade, Senhor, me ensina. É lugar de se reconhecer como filho, de ser como criança. Eu confio no que o Senhor diz. Eu acredito no que o Senhor diz e por isso eu vou fazer. É preciso ter confiança e confidência, como a criança com os pais, sabendo que Deus se recorda e que cuida de todas elas. É preciso confiar em Deus e é preciso também ser confidente de Deus. Você é um confidente de Deus? Você trata Deus com confidência? Você se abre com Deus como você se abre com qualquer pessoa por aí? Eu me lembro quando eu era mais jovem e não tinha ainda, não era uma serva de Deus. Eu dizia muito isso para minha mãe, eu vou sair, vou conversar com os meus amigos, eles me entendem, você não. Quantas vezes talvez você já disse isso? Eu não aguento ficar em casa, vou conversar com quem me entende. Você não me entende, eles me entendem.
E nós vamos, eu me lembro que durante um tempo na minha vida, eu falava tudo para os meus amigos. O que eu devia e o que eu não devia também. E sofri muito por isso. Você deve também sofrer muito se você faz isso. Porque muitas pessoas, talvez você não tenha muitas coisas, mas o pouco que você tem é o que falta na vida de outras pessoas. Então quando você se abre demasiadamente, você se arrepende. Por quê? Porque muitas pessoas te traem. Não é assim? E quantas vezes talvez você como eu não disse isso na sua adolescência, ou então até mesmo na fase adulta. Eu me recordo que até na fase adulta ainda, quando eu não conhecia Jesus, eu dizia isso para minha mãe. Por isso é preciso ser confidente de Deus. Na Santa Missa está alguém que você pode dizer tudo, sem medo. Você pode rasgar o teu coração, você pode falar o que você fez e o que você deixou de fazer. Santa Missa é lugar de confidência. Papa Francisco ainda diz: é preciso se deixar surpreender, como criança, fazendo sempre muitas perguntas, desejando descobrir o mundo de Deus, se admirando com coisas pequenas, porque para ela tudo é novo, confiando e abrindo o coração, se deixando maravilhar por Deus, que é sempre o Deus das surpresas. É como eu, naquele momento, primeiro que eu ouvi algumas pessoas falando dos bispos, tudo, no momento me deu raiva, né? Porque, poxa, como é que podem fazer isso conosco? Mas depois o próprio Deus me advertiu e disse: vai lá e estuda aquilo que você deixou de estudar. Deus já estava preparando o Papa Francisco em 2017 para aquilo que está acontecendo hoje. É interessante isso, né? Por isso a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Em 2017, Deus já estava preparando a igreja para o que iria acontecer hoje, para que nós estivéssemos fortalecidos naquilo que é a Santa Missa e para que nós possamos valorizar o que é a Santa Missa. Por isso essas catequeses hoje são muito atuais. Valorize o que é a Santa Missa. Quando nós voltarmos a receber Jesus Eucarístico, que você possa ir e fazer da Santa Missa não um espetáculo, como o Papa Francisco diz, mas um lugar de maravilhas. Você vai se maravilhar com Deus. Deus vai te surpreender, como me surpreendeu. Por isso o Papa Francisco ainda diz: ir à missa como um encontro vivo com o Senhor e não como um encontro de um museu. É preciso renascer do alto na Santa Missa, como Nicodemos, em meio às tragédias, voltar a ter gosto, alegria, se maravilhar com a vida. É preciso ter a alegria de recomeçar, ter o fundamental, a vida do coração, a vida espiritual, a vida que é o encontro com o Senhor na oração. Isso é a Santa Missa. É um lugar de aprendizado, é um lugar de maravilhas, é um lugar de alegria. É um lugar onde nós vamos encontrar com o nosso confidente. Eu me recordo que eu trabalhava, comecei a trabalhar desde muito cedo, desde 14 anos. E chegava sexta-feira, nossa, eu ficava louca. E eu dizia: não, hoje eu vou ser com os meus amigos, eu vou... E falava tudo. Eu falava, respirei, não respirei, tudo. E hoje o Senhor está dizendo: o que você fazia lá atrás com seus amigos, faça comigo. Converse comigo. Eu sou o seu confidente. Pode vir. Pode falar, eu estou aqui. É preciso recuperar a alegria. É preciso recuperar as maravilhas. O desejo de se maravilhar com Jesus na Santa Missa. Por isso o Papa Francisco ainda diz: a verdade humana. Podemos perder a Deus facilmente por causa de tantas atividades, projetos e concretizações. Ah, não vou na missa porque eu perdi a hora. Ah, não vou na missa porque hoje eu vou fazer isso. Ah, não vou na missa porque eu vou fazer aquilo. Quantos de nós, amado, quando tínhamos a Santa Missa, abandonávamos a Santa Missa por qualquer coisa, por qualquer projeto, por qualquer concretização,
por qualquer atividade, tudo era motivo para não ir à Santa Missa. E hoje que não temos a Santa Missa, nós xingamos as pessoas porque não temos. Não é assim? Então, Papa Francisco diz: o homem pode perder a Deus quando ele se entrega às suas atividades, aos seus projetos e às suas concretizações. Não que você não tenha que ter, você tem que ter, mas você também precisa dar lugar a Deus, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. E Papa Francisco ainda diz: a surpresa divina na Santa Missa, o ambiente da Eucaristia. Na Santa Missa, o Senhor nos surpreende, mostrando que Ele nos ama até com as nossas debilidades, sendo através de Jesus Cristo a apropriação pelos nossos pecados e pelos de todo o mundo, a fonte da verdadeira consolação. A fonte da verdadeira consolação, um dom que nos é concedido através da Eucaristia, o banquete nupcial no qual o esposo encontra a nossa fragilidade, nos reconduzindo ao nosso primeiro chamado, ser a imagem e semelhança de Deus. Santa Missa é local de reconciliação. Você consegue imaginar que quando você está na Santa Missa, você está se reconciliando com Deus através de Jesus, que é a propiciação pelos nossos pecados do mundo inteiro? Quantas pessoas carregam sobre si um fardo pesadíssimo sobre as costas, o fardo da culpa? E isso traz enfermidade, isso traz depressão, isso traz várias doenças psicossomáticas, o peso da culpa. Pessoas que se sentem culpadas pelas consequências dos seus próprios pecados. Santa Missa, filho, é lugar de reconciliação, onde ali está Jesus Cristo, a propiciação dos nossos pecados. Santa Missa é lugar de perdão. Santa Missa é o local de filhos de Deus perdoados dos seus pecados, reconciliados com Deus. Isto é a Santa Missa. Por isso eu dei um exemplo para você de alguns irmãos que vão à missa e quando encontram conosco mudam de fila, viram a cara. Amado, Santa Missa é lugar de gente que experimentou o perdão de Deus. E porque experimentou o perdão de Deus, é capaz de perdoar as piores debilidades, as piores fragilidades. Amado, eu quero dizer para você, perdoar pecado é divino. É um dom divino que Deus se manifesta, que Deus manifesta no coração do homem através de Jesus. E isso acontece na Santa Missa. Quando você comungar Jesus Eucarístico, você vai ser capaz de perdoar as pessoas. Porque Ele te dará esta graça, Ele agirá no teu coração. Quando você comunga Jesus Eucarístico, você consegue olhar para a fragilidade, para a debilidade das pessoas com amor e não com condenação. É inadmissível reconhecer uma pessoa na Santa Missa que comunga Jesus Eucarístico e não é capaz de perdoar, não é capaz de olhar para o pecador com um olhar de reconciliação. Isso é inadmissível. Se isso acontece é porque a pessoa ainda não comungou verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. Não acredita que ali está o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Santa Missa é lugar de aprendizado, diz o Papa Francisco. Assim como os discípulos disseram, ensina-me a rezar. Santa Missa é lugar de oração por excelência, é lugar de concretização de atos. Santa Missa é lugar de encontro com o Cordeiro de Deus. Santa Missa é um lugar de aprendizado, onde no silêncio da Santa Missa Deus se encarna no nosso coração, e porque Ele se encarna no meu coração, eu me torno capaz de perdoar as pessoas e amá-las nas suas fragilidades.
fragilidades, nas suas debilidades. É fácil amar as pessoas quando elas estão no auge. Difícil é amar as pessoas na queda. E isso só consegue aquele que comunga verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. Isso é a Santa Missa. Você vai ao encontro daquele que é a propiciação dos nossos pecados. Trocando em miúdos, Papa Francisco, conversa com ele. Conversa com Jesus. Aprende dele. Aprende a amar a fragilidade das pessoas. Aprende a amar as fraquezas. Aprende a amar quando elas estão no auge, mas também aprende a amar quando elas estão embaixo. Essa é uma experiência que só a Santa Missa dá. Só Jesus Eucarístico pode trazer esse dom para os nossos corações. Por isso o Papa Francisco diz que a Santa Missa é o doar e receber. É o Deus que se doa e o homem que recebe. Recebe o quê? A capacidade de perdoar e amar. Como ele perdoou, como ele amou. Você já experimentou perdoar as pessoas? Você já experimentou acolher as pessoas quando elas estão aqui, mas também quando elas estão talvez debaixo dos seus pés? E ao invés de pisá-las, eu convido você a olhar para baixo. Não pise primeiro. Primeiro olhe. E quando você olhar para baixo, você vai enxergar primeiro os seus pés. O que você vai fazer com os seus pés? Por isso o Papa Francisco diz que na Santa Missa está a fonte da verdadeira consolação. Por isso ele diz: queridos amigos, sejam testemunhos da alegria no mundo. Sejam transfigurados pela graça misericordiosa que Jesus nos dá na Santa Missa. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus. Que desça sobre nós e as nossas famílias hoje a bênção de Deus. E que nós saibamos perdoar. Que nós saibamos amar a fragilidade, a queda, a deficiência das pessoas. E possamos na Santa Missa pedir esta graça, esse dom de Deus. Por isso que essas catequeses de Papa Francisco possam nos preparar para que verdadeiramente, quando voltarmos a receber Jesus Eucarístico, nós possamos ser merecedores de tal graça. Amém? Que Deus abençoe você. Fico muito feliz por poder estar hoje aqui refletindo com você essas catequeses de Papa Francisco sobre a Santa Missa. Convido você a entrar na nossa página no Facebook, na nossa página no YouTube. No YouTube nós estamos como Valéria e Rafael, Missionários do Amor. Então que você entre lá. Você pode também... Não, perdão, desculpa. Na página no Facebook, Valéria e Rafael, Missionários do Amor. E no YouTube nós estamos como Expertise. Então que você possa nos procurar no YouTube, nas redes sociais, no Facebook. Essas formações estão aí na página do Instagram, pelo IGTV, e também vão estar lá na nossa página do Facebook, Valéria e Rafael, Missionários do Amor. Então, que você nos ajude a divulgar essas lives, que você possa nos abençoar, levando essa evangelização adiante, para que quando voltarmos a receber Jesus Eucarístico, nós possamos ter um coração pronto, arrependido, humilhado diante de Deus. Assim como o Papa Francisco diz, e eu quero repetir aqui, que na Santa Missa nós precisamos ter humildade, precisamos ter simplicidade, precisamos nos reconhecer filhos, precisamos ter confiança e confidência, precisamos nos deixar surpreender, ir ao encontro, renascer do alto, para que possamos bem viver a Santa Missa. Então, nos acompanhe
aí através dessas catequeses. No YouTube vai estar a playlist sobre a catequese das Santas Missas, refletindo sobre aquilo que o Papa Francisco nos diz, amém? Vou deixar aqui para você o link da nossa vaquinha que nós estamos fazendo, porque nós estamos necessitando trocar o nosso computador. Nós temos um notebook para fazermos tudo o que fazemos na Missão Chamas Abrasadoras, e nós trabalhamos com formação. Então isso tudo que você está vendo aqui, ela é transformada em apostila, né? Se você quiser adquirir, é só entrar em contato conosco. Então nós fazemos a formação presencial, nós fazemos a formação online, e nós também fazemos a formação através das apostilas em PDF. Então vou deixar aqui para você o link da nossa vaquinha. Entre lá, nos ajude. Qualquer valor acima de R$10, você vai estar nos ajudando nessa empreitada para que possamos trocar o nosso computador. Então, que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você.